Salve, pessoas! Tudo certo? Então, hoje é dia 8 de maio e vamos conversar um pouco sobre Grêmio 3, Bragantino 3 também, partida que ocorreu ontem na Arena do Grêmio aqui em Porto Alegre e acabou com esse empate pelo Brasileirão Série A. Caso alguém se pergunte por que eu não tô fazendo vídeo do Inter, já que meu último vídeo... Não, meu último vídeo foi do Inter, inclusive essa é uma razão, mas também a outra razão é que eu desisto de entender o time do Inter, que vai lá, ganha do Flamengo, faz uma grande partida, vai bem na Libertadores também, e daí vai jogar contra o São Paulo, um time inexistente, um time sem coordenação. Enfim, esse vídeo aqui é sobre o Grêmio, mas só pra justificar que não, dessa vez não vai ser sobre o Inter o vídeo. Caso repare alguma diferença no vídeo, estou tentando fazer um formato um pouco mais descontraído, falando mais direto com a câmera, em vez de fazer vídeos pausados, como eu geralmente faço, que fica uma coisa mais artificial, e vou tentar olhar menos aqui pro roteiro do meu lado. Quero discutir muitas coisas aqui com vocês sobre esse time do Grêmio, problemas que eu vejo, pontos bons que também podem ser observados e fazer uma análise geral dessa partida. Então vem vindo comigo e fica no vídeo até o final. Bom, para fazer a linha do tempo do jogo aqui para vocês, caso alguém não se lembre ou não tenha assistido o jogo, já para ir organizando os pensamentos também, o Grêmio começa vencendo já aos 2 minutos de jogo num pênalti que o Cristaldo converte. É um pênalti nítido, não tem muito o que discutir, é um pênalti bobo, inclusive, mas que de fato tinha que ser marcado. Se eu não me engano, era o lateral esquerdo do Bragantino, que estava pisando em cima da linha da área, ele estende o braço no cruzamento do Grêmio, a bola bate no braço dele, o braço dele estava para dentro da área, portanto, pênalti nítido para o Grêmio. Já aos 2 minutos de jogo, o Grêmio começa vencendo porque o Cristaldo converte. Mas a resposta do Bragantino é bem rápida, já aos 9 minutos de jogo, eles dão a resposta, atacam e num lance que a zaga do Grêmio fica totalmente perdida, a bola sobra e o Matheus Fernandes faz o gol aos 9 minutos do primeiro tempo, já para deixar o jogo empatado. E daí segue o primeiro tempo inteiro com o Bragantino dominando a partida, raros momentos em que o Grêmio consegue sim avançar, mas sem grande efetividade, assim como o Bragantino não teve. Então acaba o primeiro tempo empatado. Inicia o segundo tempo, o Bragantino reduz um pouco o nível, até pelo cansaço que os jogadores certamente estavam de ter mantido um ritmo alto durante todo o primeiro tempo, mas ainda assim é superior, tanto que aos 53 de jogo, o Bragantino consegue um contra-ataque, toca na ponta esquerda para o Eduardo Sacha, que estava ali, ele corta para o meio, passa por cima da defesa do Grêmio e dá um chute colocado que bate na trave e entra, um golaço, diga-se de passagem, impossível que o Grando pudesse defender. Mas se antes o Grêmio deu uma resposta, aliás, o Bragantino deu uma resposta rápida, dessa vez quem dá a resposta rápida é o Grêmio, que num cruzamento a bola sobra para o Soares, que diferente do resto do jogo, naquela oportunidade estava livre, claro, teve o mérito de conseguir se livrar da defesa do Bragantino, que estava focando muito, que estava fazendo falta nele inclusive, ele consegue se desmarcar, dá um chute e faz o primeiro gol dele no Brasileirão Série A pelo Grêmio. É um golaço do Soares, sem dúvida alguma, mas não vou comentar muito sobre isso agora, porque eu quero falar mais depois nesse vídeo, dedicar um momento especial ali para fazer algumas ponderações sobre o Soares, que eu acho que é importante a gente comentar. Mas é um gol que dá uma boa notícia, sem dúvida alguma. Logo depois, né, 6 minutos depois, aos 62 de jogo, o gol do Soares já te deu 56, então aos 62, o Galdino vem da ponta direita, passa para o meio, cortando de forma parecida que o Sacha cortou, mas passa por dois, passa pelo Juninho Capixaba e pelo zagueiro pelo lado esquerdo do Bragantino, corta para o meio, então consegue um chute e faz um baita de um gol para o Grêmio virar a partida e fazer o 3-2 no placar. Bom, de uma forma ou de outra, isso não muda que o Bragantino dominou a partida de forma relativamente linear pelo tempo todo, e ainda depois do Grêmio conseguir a vantagem, na minha visão, na verdade, isso só piora. Apesar da chuva que tava, o Bragantino segue tocando a bola e segue estando mais no ataque e tendo o domínio da partida. Demora um pouco pro gol vir, mas ele vem e era esperado que viesse. O Grêmio contou com a falta de efetividade do Bragantino, que durou apenas por certo tempo, porque aos 91 eles conseguem um empate num cruzamento pro meio da área, que eu não lembro o nome do jogador, do atacante do Bragantino que entrou, que bate no contrapé do Grando, faz o gol. O jogo acaba então nesse 3-3 amargo, nesse 3-3 que podia ter sido um 3-2, que podia ter sido uma vitória bonita. Bonita eu não sei se dá pra dizer, porque o Grêmio foi dominado a partida inteira praticamente, não dá pra gente ignorar isso, mas teria sido um 3-2 que deu um gosto bom para a torcida do Grêmio, com a virada, com o gol do Everton Galdino no final do jogo. Final do jogo não, aos 62, mas que seria um símbolo de superação, um símbolo de imortalidade desse imortal tricolor gaúcho que não tem esse nome à toa, mas que até contra o Bragantino poderia ter sido mostrado imortal, mas dessa vez pela incompetência defensiva não foi o que aconteceu, então fica esse sentimento ruim na quarta rodada do Grêmio do Brasileirão Série A.
Antes de eu começar a fazer minhas ponderações, minhas conclusões, começar a analisar de verdade a partida aqui com vocês e também as peças do Grêmio de forma mais individual, eu quero deixar muito claro que eu tenho plena ciência de todos os desfalques que o Grêmio está sofrendo. Não tem como não notar a falta que fazem Fábio, João Pedro, até o Kahneman. Depois vou conversar mais sobre o Kahneman, mas eles três. Também no meio de campo, PP, Vilhaçante, Carbadio, fazem uma falta absurda. O Grêmio é um com eles e é outro sem eles. Acho muito difícil que o Bragantino teria conquistado esse empate se o Grêmio tivesse com esse time totalmente titular e não estivesse tendo tantos problemas com o departamento médico. Mas eu vou buscar ignorar isso ao longo desse vídeo. Não ignorar, mas enfim, quero que vocês entendam que as análises que eu fizer vão estar levando em conta isso, e eu tenho isso na minha mente, porque eu sei que depois que esses jogadores voltarem, o Grêmio pode vir a ser outro, no mínimo pode. Mas o fato, a realidade dura e crua, que a gente não pode ignorar, é que a gente teve um Grêmio totalmente fora do que se esperava. A gente teve um Grêmio sem estratégia, sem plano de jogo, sem característica. O Grêmio é um time de característica muito forte, de ao menos jogando em casa contra times mais fracos, que é o caso do Bragantino, buscar ter bastante a posse. 48% para cima, e não foi o que aconteceu. O Grêmio teve 41, 42% de posse, o Bragantino com 58%. Isso não condiz com o histórico do Grêmio, não condiz com o que o Grêmio é, com o que o Grêmio tem potencial para ser nesse Brasileirão. Enfim, a gente tem um Grêmio de decadência técnica e tática muito grande, que pelo jeito existem, mas eu não estava esperando ver. E tá certo que a partida contra o Cruzeiro antes, no início do Brasileirão, e a partida contra o Cuiabá depois, já nos permitiram esperar algumas coisas, já nos permitiram ver que esse time do Grêmio tem sérios problemas, apesar de ter vencido ali o Cuiabá, mas isso não era nenhum segredo. Já desde o Gauchão eu venho falando, vamos tomar cuidado, o Grêmio tá vencendo, tá indo bem, tá cumprindo com as suas obrigações, mas a gente não pode colocar num patamar mais alto do que ele está. E isso eu vi acontecendo e eu vi que seria perigoso. Então, esse mérito eu posso me dar, mas algumas falhas, algumas derrotas a gente pode admitir e outras a gente tem que criticar duramente. Um empate contra o Bragantino sofrido, levando o empate aos 91, jogando em casa, uma partida que podia ser vencida, não dá para admitir. Daí nesse vídeo eu não vou focar tanto em análise estratégica, análise tática, como eu gosto de fazer aqui no canal. Inclusive, de novo, se não está inscrito, te inscreve para não perder as próximas análises do time do Grêmio, do time do Inter, que eu faço aqui também. Mas eu não vou focar tanto nisso, nesse vídeo, porque eu gosto de focar quando o time joga futebol. E o Grêmio ontem, a dura realidade é que não jogou futebol. O Grêmio foi um Grêmio reconhecível. Então eu vou contar que quando esses jogadores voltarem, Fábio, João Pedro, Vilhaçante, PP, Carbadio especialmente, que o Grêmio vai se mostrar outro, que vai conseguir implementar os planos do Renato e fazer partidas melhores. Mas vamos falar um pouco então sobre pontos positivos e pontos negativos, focando mais em análises individuais. Os bons pontos que o Grêmio realmente tem, na minha opinião, são apenas dois, para falar bem a verdade, que são Galdino e Zinho. Não sei se vocês concordam comigo, caso discordem, coloquem aí nos comentários, eu gosto de ler o que vocês falam, mas na minha opinião é isso que o Grêmio tem de bom. O Galdino, que eu já critiquei aqui no canal, que eu via como um jogador muito abaixo do nível do Grêmio, faltando com muita habilidade técnica, que praticamente era desprovido de características, agora se mostra outro Galdino que ajuda de forma muito notável esse time do Grêmio, que pega a bola na ponta, entra do banco de reservas e muda a cara da partida. Talvez se não fosse o Galdino, o Grêmio podia ter perdido pro Bragantino. Então a gente tem que dar esse espaço para ele e tem que elogiar o Galdino pelas boas atuações que ele vem tendo, que eu não esperava que aparecessem, mas olha só, o Galdino melhorou. O Zinho é uma situação um pouco diferente, ele é um guri novo, um guri da base, mas que me surpreende, que eu já disse aqui no canal que tem potencial, e para mim a cada partida que o Grêmio tem, ele vem mostrando isso cada vez mais. É um guri que sabe avançar em velocidade, sabe partir para cima da defesa, por mais forte que ela possa ser, sabe driblar e criar boas oportunidades. Então eu acho que o Zinho é uma ótima notícia que o Grêmio tem para melhorar esse elenco, talvez a longo prazo. Não sei se para ser titular, já disse isso, mas para ser um reserva de luxo, acho que ele é uma ótima peça. Até tem um terceiro bom ponto, mas é um bom ponto com ressalvas, que é Luizito Soares. E vamos conversar aqui um pouco sobre ele. A notícia boa é finalmente o Luizito Soares ter deixado sua marca registrada na Série A, ter feito seu primeiro gol, um golaço, diga-se de passagem, gol bonito, gol de craque, e finalmente ele voltando a marcar então contra times de Série A, porque até então o Soares só tinha feito gols contra time de Série C e D ali pela Copa do Brasil e pelo Gauchão também. Então finalmente um gol contra um time maior e de maior investimento, que é o Bragantino. Mas na minha opinião, a ressalva
é que de um jogador do patamar do Suárez, um jogador que representa todo o investimento que o Suárez envolve, se espera um pouco mais. O Suárez parece desconectado do resto do elenco do Grêmio, ele não acerta tantos passes quanto poderia, não dá tantas assistências, e assim, eu acho que do Suárez tu espera que ele faça passes que os outros não fariam, que ele enxerga coisas que os outros não enxergariam, mas não é o que vem acontecendo. Agora partindo então realmente para os pontos que eu considero bem negativos e que são vários, eu espero que me entendam, porque numa atuação como essa contra o Bragantino, enfim. Os primeiros três são Bitelo, Lucas Silva e Vina, tá? O Lucas Silva não focando tanto, porque é um jogador que já não se espera tanto, tem outros na lista da titularidade que estão na frente, o Carbadio, o PP e o Vila Sante, que no caso estão lesionados, mas o Lucas Silva, sendo titular, precisa entregar mais. Fez uma atuação muito fraca, tanto na defesa quanto no ataque. E agora o Bitelo e o Vina, apesar de serem jogadores muito importantes para o Grêmio, muito participativos, que raramente se acomodam, a gente precisa mais deles. O Bitelo tá numa fase muito ruim. Fez um golaço de fora da área, acho que foi contra o ABC, perdoem aí se eu tô me enganando, mas fez um golaço, mas fora isso, em todos esses últimos dias o Bitelo tem ficado abaixo. Se espera mais dele nos passes, na criatividade, nas infiltrações, e ele não tem conseguido demonstrar isso. O Vina também, ao menos ontem, ficou numa atuação muito abaixo. O Grêmio precisa se acertar mais ofensivamente. Eu foquei aqui muito na defesa e vou focar mais porque é o setor mais sério do Grêmio, mas a gente também precisa que o ataque se entenda mais em algumas situações. Para começar os pontos negativos da defesa, queria conversar um pouco sobre Kahneman, que é um jogador que eu critiquei muito aqui no canal, que eu disse que não podia mais ser titular do Grêmio, que não tem mais condições, e eu ainda penso isso. Eu acho que o Kahneman vem comprometendo muito e que o Grêmio precisaria contratar outro jogador de nível mais alto para poder substituir ele. É um jogador muito importante para a história do clube, todo mundo sabe disso, mas que atualmente eu acho que não está dando conta do recado. Enfim, para essa partida ele era desfalque por ter levado o terceiro cartão amarelo e o Renato então colocou o Bruno Vini, que é o reserva imediato. Eu esperava que o Grêmio pudesse ser melhor defensivamente com o Bruno, mas o Kahneman mostrou que a sua falta faz diferença na coordenação da defesa do Grêmio. A defesa do Grêmio ficou perdida e a dupla de zaga de Brunos ficou muito abaixo. É impressionante a facilidade que o Bragantino tava de chegar na área do Grêmio e depois que chegava de tabelar. Eles tabelavam, trocavam passes de forma extremamente confortável dentro da área do Grêmio. Isso não pode acontecer. No nível do Grêmio não pode mais permitir que isso aconteça jogando contra um time do patamar do Bragantino. O Bruno Alves, inclusive, quase fez um gol contra, que seria ridículo. Por sorte, o Grando, de forma ótima, tendo muito reflexo, salvou e jogou para escanteio. Senão teria sido vergonhoso. Mas o próximo tópico é Diogo Barbosa. Cara, o Reinaldo é ruim. Não gosto do Reinaldo. Talvez eu morda minha língua futuramente, assim como foi com o Galdino. Mas não gosto do Reinaldo. Mas ao menos ele não compromete tanto. O Reinaldo não compromete da mesma forma que o Diogo Barbosa compromete. Não tem mais clima pro Diogo Barbosa jogar no Grêmio, ele não tem a habilidade suficiente que o nível do Grêmio exige. Tem que sair. E por último, para encerrar aqui então, eu queria falar um pouco sobre a base do Grêmio. A base veio forte com o Zinho? Veio. É um jogador, na minha opinião, promissor, que pode ir longe, que pode ser útil pro Grêmio. Mas é assim que a base funciona. Ela ocasionalmente vai revelar algum jogador que vai ser bom de verdade e que pode ser útil para o clube. Maior parte vão ser jogadores de nível mais baixo, que talvez tu vai vender para outro clube, conseguir ali faturar uma grana, mas que para o próprio time, no caso do Grêmio, um time grande, um time de nível alto, não vão ser úteis. E isso acontece com Tomás Luciano, com Gustavo Martins e acontece também com o Mila. Não são jogadores para o nível titular. Eu entendo que atualmente, pelo cenário de hoje, dos desfalques do Grêmio, são necessários, que não é exatamente uma opção. Mas assim que os jogadores que estão no DM, que estão voltando do DM, puderem jogar, esses jogadores da base têm que ser uma terceira opção, senão o Grêmio vai enfrentar problemas. Me empolguei um pouco, esse vídeo já deve estar longo pra caramba, então vou encerrando por aqui. Não te esquece de deixar o like, eu agradeço demais, é muito importante pra mim. E também te inscrever no canal, que também me ajuda, mas que te ajuda a ficar por dentro de tudo o futebol brasileiro e especialmente da dupla Grenal. Acho que era isso por hoje então, até mais, tchau, tchau.